Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar Empresários de Sucesso. E hoje eu vou conversar com a Paola Carvalho, da ONG brasileira Volunteers World Brasil, que desenvolve programas de voluntariado para brasileiros em Israel. Paola, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Daniel. Para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu queria que você explicasse um pouquinho o trabalho da ONG, porque eu sei que essa organização faz a intermediação de um processo que permite que brasileiros morem em Israel e façam trabalhos voluntários naquele país. Conta pra gente como funciona esse programa. O programa de voluntariado em Israel tem a duração aproximadamente de 1 ano, 8 meses, 1 ano, podendo se estender para 2 anos, que é o máximo que o Ministério fornece o visto. Nesse período de 2 anos, que ele fica como servindo com o voluntariado, tem diferentes áreas que ele pode ser voluntário com pessoas autistas, sobreviventes de holocausto, criança, centros de reabilitação. Mas o candidato ele é direcionado e acompanhado durante todo o processo para que ele vá para a vaga que encaixe melhor com o perfil dele. Existem algumas exigências, como por exemplo, idade mínima ou idade máxima? Tem. A idade mínima seria 18 anos a mais, maior de 18 anos, que no caso pode fazer a viagem internacional, um passaporte válido e o inglês intermediário, ou o inglês básico no caso. Que o inglês é o mais importante, que é para poder se comunicar em Israel, para obter a informação, porque ele vai receber um treinamento, uma orientação do que fazer no voluntariado, então ele vai receber em inglês. Então, o mais importante é o inglês. Não tem obrigatoriedade nenhuma de ter o idioma hebraico, saber o hebraico, e mais sim o inglês para se comunicar com os trabalhadores que vão treinar ele e também com outros voluntários de outros países que vão estar lá junto com ele também. Me chamou a atenção, inclusive, no site de vocês, o lema que vocês, inclusive, estampam logo quando a pessoa acessa o website da organização, que é Transforme o Mundo em um Lugar Melhor. Eu acho que esse lema está diretamente ligado ao tipo de trabalho que esses jovens e adultos acabam realizando nesse intercâmbio. Fala pra gente, que tipo de trabalho eles desenvolvem? O trabalho que eles desenvolvem requer muito do perfil deles, da personalidade. Então, para você trabalhar, vou dar um exemplo, que seria o trabalho com autistas, que é hoje em dia, tem pouco conhecimento, até mesmo no Brasil, pouco se sabe sobre e pouco se é passado sobre. Então, eles vão trabalhar com pessoas autistas, vão cuidar, vão receber orientação, informação. Então, eles acabam aprendendo sobre isso. Eles aprendem, eles entendem como é o cuidado que se tem por eles e acabam praticando uma das coisas que às vezes a gente acaba deixando para trás, que é a empatia, o amor ao próximo, o companheirismo, estar ali presente, o cuidado, porque eles vão exercer isso cuidando deles. Óbvio que eles serão orientados e acompanhados por um trabalhador que está no local e eles vão auxiliar, vão fazer o voluntariado. Perfeito. E sempre quando a gente fala de Israel, de uma viagem a Israel, sempre há o temor de parte das pessoas em relação à segurança. Porque eu mesmo conheci alguns jornalistas que viajaram a Israel e outras pessoas que foram fazer o turismo religioso, tão conhecido, né? E antes dessas pessoas viajarem, elas relataram uma certa preocupação por conta do já conhecido conflito na faixa de Gaza. Conta pra gente como é a segurança em Israel. As pessoas que viajam para lá, podem ficar tranquilas? Pode ficar tranquila, sim. Israel, ele convive com esse conflito já mesmo até muito antes da sua fundação, de se tornar um Estado, muito antes de 1948. E até hoje, Israel tem, o Exército de Israel, a IDF, eles têm um sistema, eles têm todo um treinamento para poder auxiliar, orientar e proteger os seus cidadãos. Quando diz o seu cidadão, não é somente o israelense, o judeu, enfim. É todos, turistas, voluntários. E cada um deles recebe um treinamento do que fazer se caso algo venha acontecer. Então, eles são alertados por uma sirene
essa sirene vai tocar, vai dar o alerta e automaticamente cada um deles lá presente sabe exatamente o que eles devem fazer e quanto tempo eles têm para fazer. E a primeira preocupação que eles têm, por experiência própria, é com o voluntário. É sempre com a pessoa de fora, o cuidado que eles têm para com aquele que está chegando, com o estrangeiro. Então, eles protegem de como eles puderem, da melhor forma que eles puderem, que eles estão treinados para isso. Eles vão auxiliar e vão passar todas as orientações para cada um deles. Em quase 5 anos que eu já faço esse trabalho, eu já fui várias vezes para Israel, morei em Israel muito tempo, nunca aconteceu nada. E se já presenciei, já teve algum tipo de situação como essa, sim, mas como eu disse, todos eles cuidaram muito bem de mim. Então, nada aconteceu. Me conta 2 coisas. Onde eles ficam? Todos ficam em um mesmo local, em um instituto ou em uma mesma cidade? Ou vocês dividem esses voluntários de acordo com o número de pessoas ou mesmo de acordo com as demandas? E como é a rotina deles? Trabalham de manhã, fazem curso de idiomas à tarde? Conta um pouquinho desse dia a dia. Cada um dos voluntários, eles vão passar por um processo seletivo, que tem o currículo, a entrevista, um vídeo. A entrevista não é uma entrevista formal que a gente faz, é mais para que a gente possa ver qual é o nível de inglês que o voluntário tem. Se caso ele precise melhorar o inglês, a gente vai dar uns toques, você precisa melhorar nesse aspecto, nesse assunto, foca nisso, que é para que ele não venha a ter problema de comunicação em Israel. Nós orientamos, alguns dos voluntários, eles ficam por 6 meses no processo. Uma das coisas que nós não fazemos é reprovar. Então, nós não temos esse texto de vamos reprovar esse voluntário. Nós sempre tentamos auxiliar e orientar para que ele se encaixe em uma das vagas que nós temos disponíveis. Referente para onde ele vai. O voluntário ele tem um perfil. Esse perfil nós vamos encaixar ele na vaga, no local que tem disponível para ele e que se adapte a ele também. Então, que atenda também às necessidades do voluntário e que o voluntário venha a atender os requisitos do local. Então, nós fazemos todo esse intermédio com o voluntário e os institutos, que são vários institutos que nós trabalhamos em parceria em Israel, junto com o Ministério de Assuntos Sociais e o Departamento de Voluntários lá dentro. Eu estou conversando com a Paola Carvalho, ela é fundadora da ONG Volunteers World Brasil. Ela está contando um pouquinho da experiência desse programa que a ONG desenvolveu para levar voluntários brasileiros para atuarem em Israel. Eu quero justamente saber um pouquinho do retorno que esses voluntários acabam dando a você quando eles retornam para o Brasil. Que tipo de depoimento você já escutou que acabou sensibilizando você e também fez com que você tivesse certeza da sua missão? Eu recebi vários retornos. Eu fui uma voluntária, na minha família também a minha irmã que trabalha junto comigo, a Gabriela, também foi voluntária. Então, para que a gente pudesse passar para o voluntário exatamente o que ele precisa e orientar, nós temos essa experiência, nós vivemos isso. Então, como retorno, nós tivemos muitos voluntários, é até difícil eu escolher um para dizer para você, mas eu vou escolher o mais recente, tá? Que é a Bátia. Ela foi uma voluntária que ela ficou atuando em Jerusalém. No começo, para ela foi difícil, mas ela falou para mim que como a gente já passa essa orientação para eles, é difícil, não é fácil, outra cultura, outro costume, vai ser difícil no começo, mas a gente está junto. Então, a gente vai acompanhar o voluntário. Então, ela sempre teve em comunicação com a gente, sempre, aquele momento mais difícil, ela conversava com a gente, buscava a gente e a gente estava junto com ela. Quando ela retornou, acho que uma semana antes dela retornar, nós conversamos e ela pediu para que a gente pudesse se ver, porque ela é de Santa Catarina, eu estava em São Paulo, e a gente se encontrou no aeroporto. E aí, no aeroporto, nós sentamos, tomamos café, eu gosto muito de encontrar com os voluntários. E ela compartilhou comigo a experiência dela. E ela falou para mim, Paola, eu quero te agradecer, porque eu posso dizer para você que tem o antes e depois do voluntariado. Me mudou. Eu aprendi muito sobre Israel, muito sobre outras culturas e aprendi sobre mim mesmo. Porque, querendo ou não, em outro país você vive limitações que hoje no Brasil você não tem. Então a gente se conhece pouco. Quando você sai para um outro país,
você acaba se conhecendo mais. Então, ela se conheceu, ela aprendeu sobre ela mesma, ela amou o trabalho, o carinho que ela teve com os outros e que ela recebeu deles também. Então, ela falou para mim, Paola, eu posso dizer que foi um divisor de águas. Foi antes e depois do voluntariado. Então, devido a todo esse retorno que a gente teve com ela, nós estendemos o trabalho voluntário não só para Israel, como para outros países também. Nós já iniciamos o contato, parcerias, para que a gente pudesse estender o voluntariado para outros países, que possa atender às necessidades e desejos e sonhos de muitas pessoas. Então, a gente trabalha nesse sentido. Eu espero que venha aí transformar o mundo. Certamente o voluntário volta muito melhor do que quando ele saiu, né? Exatamente. E essa experiência, essa troca de informações, a troca de cultura, esse intercâmbio, ele é impagável. Sim. O voluntário carrega isso para o resto da vida dele. Sim. Agora, eu queria que você destacasse também, porque vocês atuam principalmente em Israel, mas vocês também desenvolvem atividades em outros países. E também tem outras atividades em Israel também, né? Tem Sim. visitas e excursões monitoradas para universidades e outros centros públicos de tecnologia. Conta pra gente. Israel, ele tem, falando na minha visão, Israel, ela tem 3 carros-chefes, que é a medicina, a tecnologia e a agricultura. A agricultura, no caso, eles também colocam a tecnologia junto com a agricultura. E uma delas é a energia solar, que é muito utilizada, principalmente no deserto de Israel, e a dessalinização de água, o sistema de irrigação por gotejamento, enfim, toda essa parte de tecnologia, o que nós fazemos nós fazemos um trabalho para levar pessoas que queiram adquirir ou tomar conhecimento dessas tecnologias em Israel. Então, nós fazemos como uma busca, outras empresas, visitação, visita técnica. Vocês organizam grupos? Organizam tudo. A gente organiza tudo, leva eles. Alguns deles até já foram, a gente iniciou em 2018, e alguns foram e adquiriram conhecimento e realizaram um curso na área de agricultura e da tecnologia e energia solar em Israel, em kibbutz, em plantações, no meio do deserto, porque Israel é um modelo que consegue trazer um oásis para o meio do deserto, onde brota água no meio do deserto. Então, para nós brasileiros, a diferença do que nós fazemos com o que hoje as grandes multinacionais fazem, literalmente nós buscamos a parte mais econômica, porque hoje a necessidade no Brasil, no Nordeste do Brasil, na área de agricultura e de tecnologia, ela não tem como você pagar uma máquina que é cara para fazer toda essa questão da agricultura, da irrigação. Então, nós buscamos soluções. Então, essas pessoas que vão, estudam, eles fazem um projeto, elaboram esse projeto, uma máquina, um sistema novo, e, às vezes, eles utilizam da energia solar, do que eles aprenderam de energia solar, para poder atender àquela necessidade de energia para funcionar o equipamento ou o sistema que ele inventou. Então, uma coisa se concilia da outra e a gente tenta apoiar e promover esses projetos e essas atividades que eles fazem, justamente para poder melhorar a situação lá e para que eles, mesmo com pouco recurso, possam atender às necessidades daquela região de seca, principalmente. E vocês também têm experiências em outros países, né? Sim. Grupos já fizeram visitas em outros países. Que países são esses? Eu já fiz a visita nos Estados Unidos e na Inglaterra, em Londres. A diferença é que nos Estados Unidos é mais a área de tecnologia, mas não no sentido da irrigação. É mais na tecnologia mesmo, na questão de robótica. Vale do Silício, MIT. Isso, exatamente. Tá. E até, então, nós já iniciamos, antes de toda essa crise, nós tínhamos iniciado um projeto para levar pessoas que queiram estudar referente negócios, treinamento, liderança na Universidade de Harvard. Porém, devido a todo essa crise que se estendeu aí, a gente continua, porém devagarzinho, a gente está voltando agora, que está passando, está tudo voltando ao normal.
Então, a gente está voltando a atuar novamente com esses projetos. Legal. Paola, retomando então a nossa discussão em torno do programa de voluntariado para brasileiros em Israel, quem estiver nos acompanhando, quem gosta do programa Empresários de Sucesso e ficou interessado em participar, você diz o quê? É preciso participar de alguma seleção, pagar alguma taxa, deve se inscrever no site? Conta pra gente. Bom, ele vai receber todas as informações e nós vamos estar acompanhando em todo o processo. Primeiramente, entra no nosso site, lê um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa história, sobre os nossos objetivos. Depois disso, ele vai se inscrever no próprio site, tem um formulário, faz a inscrição. A gente vai receber no e-mail essa inscrição. A partir daí, como a gente já tem o seu e-mail, nós vamos continuar o contato por e-mail, vamos fazer a solicitação de um currículo, depois ele vai receber como resposta o próximo passo e assim ele vai recebendo toda a orientação passo a passo. A gente vai acompanhando cada um dos candidatos que desejam ser voluntários em Israel. Perfeito. Gostei muito da entrevista. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, Daniel. Desejo mais sorte e mais sucesso nessa empreitada, porque trabalhar com o terceiro setor não é fácil. Não é fácil, mas nós fazemos de coração e com muito amor. Com certeza. Boa sorte. Muito obrigada. Eu conversei com a Paola Carvalho, fundadora da ONG brasileira Volunteers World Brasil, que desenvolve programas de voluntariado para brasileiros em Israel. Empresários de Sucesso, o canal do empreendedorismo.